Olá, alunos, como estão? Espero que estejam todos bem. Então, a prof fez um vídeo para nós revisarmos os substantivos. O que é o substantivo? O substantivo é uma classe de palavras que nomeia os seres, os objetos, os fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. O que significa isso, afinal de contas? O substantivo, então, é tudo aquilo que eu consigo dar nome é um substantivo. Se nós fôssemos todas as palavras da língua portuguesa, eu pudesse dizer tantos por cento é verbo, tantos por cento é pronome, tantos por cento é preposição. Na verdade, o substantivo são 90% mais ou menos das palavras da nossa língua. As outras classes de palavras pertencem a outras classes. Então, o substantivo, a maioria da nossa palavra que a gente fala no dia a dia, que a gente escreve, são substantivos. Elas são responsáveis, então, por nomear. É como se eu entrasse no mundo e enxergasse muitas coisas e eu tivesse que dar nome a essas coisas. Tudo isso, então, que eu consigo dar nome é um substantivo. A classe de palavras substantivos, elas podem ser flexionadas. O que significa isso, ser flexionada? O que significa ser flexionada? Ela pode ser transformada. Mas como assim, professora? Eu posso flexionar essa minha palavra em gênero, número e grau. O que significa isso, ser flexionado em gênero? Gênero masculino e feminino, número é singular e plural, sempre quando eu falo em número em língua portuguesa é singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Então a gente sabe que o substantivo é uma das classes de palavra que ela pode ser transformada, flexionada. Então, se por exemplo eu tenho a palavra menina, eu posso colocá-la no masculino, menino. Eu posso colocar menina no plural, meninas. Eu posso colocar ela no aumentativo ou no diminutivo, menininha, meninona. Então, isso é o flexionar. Eu consegui. É uma classe de palavra variável. Ela vai se transformar. Então, eu tenho uma palavra e essa palavra se transforma. Ela se flexiona em gênero, número e grau. Quais são os tipos de substantivo? Os tipos de substantivo, a gente viu alguns exercícios, mas vocês do sexto ano sempre viram no quinto, por exemplo, às vezes no quarto e até no terceiro, os tipos de substantivo. Então, vocês sabem, assim, tem o comum, o próprio, o simples, o composto, o concreto, o abstrato, o primitivo, o derivado e o coletivo. Essa classificação, esses tipos de substantivo, para muitos alunos, já foi visto antes, então não é novidade. O que é o substantivo comum e o próprio? Então, o comum é aquele que vai se aplicar aos seres de uma mesma espécie. E o próprio, o que é? O próprio designa o único indivíduo daquela espécie. Então, por exemplo,
Eu tenho o nome de pessoa, aí eu digo menina. Mas se eu disser Fernanda, é próprio, menina é comum. O que é o simples e o composto? O simples é uma única palavra, é formado por um só radical. O composto por mais de uma. Então, se eu tenho simples flor, o composto beija-flor, certo? Simples é formado só por uma palavra, por um só radical. O composto é por mais de um. Guarda, guarda-roupa. Concreto e abstrato, qual é a diferença? O concreto é quando eu fecho meu olho e eu tenho a imagem mental daquele objeto ou daquele ser. Então, se eu falar, como há pouco nós vimos, né, dia 22 foi o dia do folclore, Saci Pererê, mula sem cabeça, é concreto ou é abstrato? Aí muitos vão dizer, ai, não existe, então é abstrato. Não é verdade. Se tu fechar os olhos, tu vai observar o seguinte, tu tem a imagem mental, tu consegue desenhar a mula sem cabeça, tu consegue desenhar o Saci Pererê, o fantasma, certo? Então é concreto. Ah, mas eu não boto a mão nele, eu não toco nele. Não, tu não toca, mas ele é um substantivo concreto. Porque se eu fechar o olho, eu consigo desenhar ele, por isso concreto. Eu tenho a imagem mental. O abstrato. O que é o abstrato? O abstrato é aquela palavra que ela vai precisar de outro ser para existir. Então, se eu te disser a palavra vitória, tu vai observar o quê? Desenha a vitória. O Saci Pererê tu conseguiu desenhar. Agora, se eu te disser desenha a vitória, fecha o olho, qual a imagem mental que tu tem da vitória? Tu tem alguém vencendo alguma competição, certo? Então tu precisa de outro ser para colocar a vitória. Tu precisa de um outro ser para existir. A palavra vitória precisa de um outro ser para existir, certo? Se tu falar a palavra esperança, tu consegue desenhar esperança? Não, tu consegue um ser, desenhar um ser com sentimento da esperança e assim por diante. Então, essa é a diferença do concreto para o abstrato. Concreto, eu tenho a imagem mental, o abstrato, eu vou precisar de outro ser para existir. O primitivo é aquela palavra que veio primeiro. Ela dá origem a outras palavras na língua portuguesa. O derivado, ele origina-se de uma palavra primitiva. Então, eu tenho um primitivo dente, o derivado é dentista, certo? Então, o primitivo é aquela palavra que primeiro veio e ela dá origem a outras palavras da língua. O derivado veio de uma palavra primitiva. E o coletivo, então, que é aquele que vai designar um conjunto de seres. Lá eu tenho constelação de estrela, né? E assim por diante.